Olá, estamos iniciando uma série de entrevistas especiais com os senadores eleitos em outubro de 2010 para a legislatura que começa em 2011 e termina em 2019. Eu vou entrevistar o senador Armando Monteiro Neto, do PTB de Pernambuco. Senador, muito obrigado pela oportunidade dessa conversa. O senador Armando Monteiro Neto tem 59 anos, é natural de Recife, é formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas e em direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele é empresário e é líder empresarial. Ele foi eleito senador da República com 3.142.939 votos, o que representa 39,87% dos votos válidos do Estado. Como líder empresarial, ele foi presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e da Federação das Indústrias de Pernambuco por 4 mandatos consecutivos. Por 2 vezes foi presidente da Confederação Nacional da Indústria e foi presidente do Conselho Nacional do SEBRAE. Foi ex-deputado federal por 3 mandatos. Senador, queria que o senhor começasse falando um pouco das suas origens familiares. O senhor tem um veio de tradição política, seu pai foi ministro do governo parlamentarista de Tancredo Neves, na época do Jango, não é isso? O senhor é filho de Armando de Queiroz de Monteiro Filho, não é isso? E também é neto do famoso Agamenon Magalhães, que foi governador de Pernambuco e foi ministro da Justiça e do Trabalho no governo Getúlio Vargas. Então, primeiro que o senhor queria lembrar um pouco das suas origens e desse veio familiar muito próximo da política que o senhor traz. Muito bem, Armando, eu agradeço essa oportunidade dessa conversa e realmente a política é algo que está na minha origem. Eu sempre tive como referências na vida pública figuras que me eram próximas, como o Agamenon, que você citou, meu avô materno. Agamenon foi um político que marcou muito a sua passagem na vida pública de Pernambuco e do Brasil. Morreu precocemente, com 58 anos, mas apesar disso teve uma trajetória densa e expressiva. Ele foi, eu lembro, além de ter sido ministro de Estado 2 vezes, de ter governado Pernambuco 10 anos, 8 como interventor durante o Estado Novo e 2 como governador eleito democraticamente pela vontade dos pernambucanos. Mas o Agamenon também foi parlamentar e nessa condição ele presidiu a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Portanto, ele tem também uma passagem pela Câmara Federal. Além disso, era professor da Faculdade de Direito e foi professor do Ginásio Pernambucano de Geografia. Portanto, foi sempre uma referência, uma inspiração, porque, além de tudo, era um político muito ético, de perfil afirmativo e tinha aquela altivez do sertanejo. Muito ligado não só às questões de Pernambuco, como também às questões do Nordeste. As questões do Nordeste, ele até como professor de geografia, ele trouxe um pouco esse conceito do Nordeste brasileiro como uma certa categoria geográfica e sociológica. Antes se usava muito a figura do norte do Brasil. Então, portanto, a minha origem tem essa influência, essa matriz, e do lado paterno, uma origem empresarial. Meu avô, Armando de Queiroz Monteiro Neto, Armando de Queiroz Monteiro, foi um empresário expressivo em Pernambuco. Eu sou da 3ª geração, que constituía um grupo empresarial expressivo que atuava em diversos setores, desde o setor sucroalcooleiro, que é a origem, o setor metalúrgico, o setor têxtil, além de atividades também na área comercial. E, em termos assim da geografia de Pernambuco, a família materna tem origem no sertão, em Serra Talhada, o Agamenon e meus bisavós. E do lado paterno, a zona da mata de Pernambuco, a zona da cana, município de Gamileira, que é a origem da minha família. Portanto, eu sempre tive na minha vida a influência dessas 2 vertentes, a política e a empresarial. E do lado paterno ainda,
uma influência muito próxima de meu pai, que foi secretário de Estado com 24 anos, do sogro, que era o Agamenon, e que a partir daí iniciou um caminho próprio, depois da própria morte do Agamenon. Meu pai foi deputado federal em 2 mandatos, foi ministro da Agricultura no governo parlamentarista, e lembro sempre que durante os tempos duros da ditadura e do regime autoritário, ele sempre atuou aliado às forças de oposição, e era curioso porque era difícil imaginar à época que um empresário, usineiro, banqueiro, à época, pudesse estar de alguma maneira desafiando o sistema estabelecido, mas sempre alinhado com as causas democráticas, à época militando no MDB. Era amigo do Dr. Ulisses, foi colega de ministério nesse governo parlamentarista. Portanto, são 2 referências que eu... E o senhor, ao entrar na política, entrou pelo PMDB, antes de chegar ao PTB? Entramos pelo PMDB, junto, quer dizer, ao lado do meu pai, que era também membro do partido, até que em 2003 nós inauguramos uma dissidência no PMDB estadual, e aí sim chegamos ao PTB em 2003. E o senhor se considera hoje um homem de centro-esquerda, de centro-direita? Como é que o senhor, dentro do espectro político-ideológico, o senhor se auto-situa? Olha, esses rótulos, quer dizer, são, de certo modo, precários, porque os conceitos vão mudando ao longo do tempo. Mas se eu tivesse que me rotular, eu diria que eu sou um homem de centro-esquerda. Por quê? Porque eu considero que o ideal é uma economia de mercado, porque já se sabe que é o meio mais eficiente de você produzir a acumulação, mas uma economia de mercado socialmente controlada, ou seja, que tenha claramente um compromisso com o conjunto da população. Portanto, eu me inclinaria por um perfil social-democrata e rigorosamente me colocaria numa posição de centro-esquerda. O senhor é um homem religioso? Religioso. Eu procuro sempre, sobretudo na minha vida cotidiana, não perder essa relação. Eu tenho uma crença muito firme de que nós temos essa transcendência, nós temos que ter essa compreensão da nossa finitude, da precariedade da condição humana, mas também a compreensão de que isso tudo transcende, e transcende na perspectiva do Criador e de algo que, a meu ver, deu origem a esse universo. Católico. Católico. Não sou assim um católico praticante, mas tenho a meu modo uma relação que eu cultivo e nas minhas orações, no momento de recolhimento e também de reflexões. Vamos interromper um momento. No próximo bloco, nós vamos conversar com o senador Armando Monteiro Neto sobre a situação política, econômica e social do nosso Brasil. Até o próximo bloco.